Para a pergunta. Não. Olá, amigos. Estamos de volta pela Rádio Ativa FM, pelo portal São José News e pelo SJTV, apresentando a entrevista com o Dr. Anacleto, candidato a prefeito pelo PSC. E como nós falávamos no bloco anterior, nós gostaríamos de conversar sobre o tema valorização do servidor público. É um dos pontos do seu plano de governo. Doutor, um dos pontos aqui que o senhor coloca como crítica e que o senhor pretende mudar é no que se refere à apresentação do servidor público que está doente, apresenta um atestado e depois ele tem que voltar ao médico para ratificar esse atestado. Explica como é que isso funciona e o que o senhor quer mudar nisso aí. Eloy, ouvintes, amigos, servidores, o que existe é uma burocracia na realidade, né? O que acontece? O médico atende a pessoa, dá um atestado e esse atestado, ao invés de ter uma validade, ele tem que passar pelo crivo da médica do trabalho. Não há nada de ilegal, mas no serviço público acaba sendo meio complicado. Por quê? Porque a pessoa, além de faltar um dia do atestado, como essa consulta é marcada, ela tem que retornar ao médico numa outra data, previamente agendada, para poder estar validando o atestado e ela não ter o desconto, né? É válido, tudo direitinho, mas eu acho descabido. Você dá um atestado de 10 dias, em outras cidades eles pedem a avaliação do médico do trabalho, quando você dá um atestado de 3 dias, por exemplo, né? Agora, de um dia, para mim, é uma perda de tempo e uma sobrecarga de trabalho da própria médica do trabalho, tá? E valorizar o servidor, com certeza, vai ser a nossa bandeira, que nós fomos os únicos candidatos que protocolou, registrou em cartório a decisão de cada servidor poder contribuir de forma positiva, escolhendo o nome do secretário, tanto de saúde, quanto de educação, quanto de meio ambiente e de agricultura, que são pastas chaves do nosso governo, que são pastas importantes, da qual o servidor deverá ter participação ativa na escolha desses servidores, desses gestores. E com certeza nós vamos escolher o melhor, que tenha a melhor capacidade técnica e que queira realmente desenvolver um trabalho em prol da sociedade. A gente não quer político de carteirinha ocupando essas pastas, né? E nem pessoas que não têm a qualificação adequada. Não importa, igual eu falei aqui, a sigla partidária que ele defenda no momento, mas se tiver capacidade e o povo quiser e o funcionário quiser, ele será acolhido e abraçado no nosso governo e será o melhor secretário de saúde do Estado do Rio de Janeiro e será o melhor secretário de educação do Estado do Rio de Janeiro ou do Brasil. A Secretaria de Educação tem tudo para ser revolucionada nos próximos 4 anos. Saúde, eu já disse em outra entrevista, em outra live, em outro pronunciamento, que a saúde de São Januário do Rio Preto eu vou arrumar. Agora, a Secretaria de Educação, o sistema educacional a gente vai revolucionar, porque o momento de informação que existe, de informatização de todo o sistema, permite revolucionar o sistema de educação. Dentro desse tópico aí, rapidamente, Sindicato dos Servidores Públicos, qual é a sua perspectiva? Dialogar, cada um na sua, eles lá, o Executivo cá, que tragam as pautas, como é que seria o seu relacionamento com o sindicato? O nosso relacionamento com o sindicato, com quaisquer outras entidades que queiram contribuir, é em aberto. A gente está aí para ouvir, eu não estou aqui para me servir do poder, muito pelo contrário. Assim como eu sou servidor público há 20 anos, eu vou estar como prefeito para servir a sociedade. Então, se o sindicato dos servidores municipais tiver alguma motivação, alguma pauta que seja importante para o nosso município e para o servidor de modo geral, a gente vai estar de braços abertos para poder receber e fazer o que tem que fazer dentro do orçamento, dentro da legislação vigente, dentro do que for possível. Tudo dentro do diálogo se resolve, tá? O que não se resolve é atitudes monocráticas, onde as pessoas querem tomar decisões apenas usando a caneta, né? A caneta nossa vai ser uma caneta coletiva, vai ser uma caneta do povo. Inclusive, o povo vai canetar nas
nas urnas o nosso mandato e vai dar o crivo que a gente precisa para transformar esse município. O outro tópico aqui da sua proposta de governo seria a questão da Procuradoria Jurídica, e eu lhe faço uma... Hoje a Procuradoria Jurídica funciona com um cargo efetivo apenas, nos quadros é apenas um advogado e 3 são assessores de livre nomeação. O senhor fala aqui em modernizar e dar transparência junto aos munícipes. O que seria basicamente? É um setor muito específico, que a população nem tem muito contato com a Procuradoria, mas que é quem cuida da dívida ativa, das cobranças judiciais, aquelas pessoas que têm IPTU atrasado, são executadas através da Procuradoria Jurídica. Como é que seria? O que o senhor poderia fazer rapidamente sobre a Procuradoria Jurídica? Sim. Em termos da Procuradoria Jurídica do município ou de qualquer outro setor, Eloy, nós vamos ter uma ampla discussão sobre o assunto. Se hoje tem um quantitativo insuficiente, nós vamos tentar aumentar o quantitativo. Se com a ferramenta de informação também não for suficiente, a gente vai usar as ferramentas que a legislação permite para que o município não... A gente não pode ter, por exemplo, um processo aí correndo no município, contra o município, e esse processo não ser acompanhado de forma adequada, e o município pagar as contas no final, porque é o povo que está pagando, né? Às vezes são coisas simples, você é advogado, tem expertise no assunto, sabe disso. Você perdeu um prazo numa ação, né? Você abre mão do seu direito e passa para o outro. Então funciona mais ou menos dessa forma. Então a gente quer que o município busque eficiência, e buscar eficiência em todas as pastas, inclusive na Procuradoria Jurídica, e se tiver que colocar mais cargos efetivos para isso, a gente vê a formatação necessária e fazer, entendeu? Eu estou aqui, igual eu falei e falo novamente, para servir o povo, para servir a sociedade como um todo, e a gente poder juntos aí estar discutindo o que é melhor para a cidade e fazer o que é melhor, com verdade, transparência, com alegria, né? A cidade está triste, a cidade tem que voltar a sorrir, uma cidade tão bela igual essa, a qual já convivo aqui há mais de 20 anos, então a gente tem que voltar aí e resgatar isso tudo aí. Ter um sistema jurídico eficiente e que esteja em acordo com os tribunais aí, que vigiam, né, todo o sistema financeiro e jurídico do nosso município. Um dos próximos tópicos aqui do seu plano de governo seria a chefia de gabinete. O senhor fala aqui que essa chefia de gabinete faria um elo de ligação com o legislativo, seria o setor em que ia fazer esse diálogo. O senhor pretende colocar nessa área, na chefia de gabinete, alguém da área política propriamente dita? Faço uma segunda pergunta em cima dessa. O seu vice-prefeito, ele vai participar do governo, ele vai ser só vice-prefeito, ele vai ter uma função, mas em relação à chefia de gabinete, como ocupar essa vaga, o que fazer com ela, quem seria o seu gestor na chefia de gabinete? Você tem ideia? Sim, a gente tem alguns nomes em mente, tá? Mas grupo, a gente não vai revelar as pessoas que poderiam ocupar essa parte, até porque são muitos que poderiam ocupar, inclusive alguns servidores de carreira. E eu também fiz uma consulta ao TRE para saber se é legal essa divulgação. Se for, eu vou divulgar todos os meus secretários e ocupantes dos cargos comissionados previamente. Você podia até dar uma orientação para a gente aí, antecipando a informação do TRE. Agora, em relação à escolha do cargo, eu quero buscar o mais eficiente. Se for político, bem, se não for, que seja eficiente, tá? O município tem que andar, tem que funcionar, independente de Anacleto ser prefeito. Eu quero que qualquer cidadão chegue amanhã no gabinete, seja bem entendido de prontidão, independente se eu esteja lá ou não, tá? E em relação ao meu amigo, Manuel Teixeira, meu vice-prefeito, que me abraçou com muita firmeza e é uma pessoa do bem, tá? Eu tenho um grande carinho por ele, pela família toda, e é um relacionamento muito bacana que a gente tem um com o outro, de franqueza, de sinceridade. O Manel é uma pessoa que vai me ajudar e vai ser ativo, tá? Até porque um dos compromissos que eu tenho com a sociedade é de continuar atendendo como médico de forma voluntária. Então, eu vou precisar do Manel aí, com força, no gabinete com a gente, tá, Manel? Passemos então para um outro tópico aqui do seu plano de governo, que seria a Secretaria de Planejamento e Gestão. O senhor fala aqui em projetos a serem apresentados ao governo federal e estadual.
E a gente sabe, até por uma participação que a gente já teve lá na prefeitura, que um dos problemas do município é a falta de técnicos. Você não tem engenheiros, você não tem agrônomos, uma quantidade muito pequena para que esses projetos, principalmente os de obras, sejam apresentados da forma técnica correta para que então sejam aprovados. Como é que o senhor pretende gerir isso? O que fazer? Fazer concurso, preencher esses cargos, por exemplo? Qual seria a sua ideia em relação a esse tipo de problema de falta de planejamento em relação a projetos, por exemplo, de obras? Sim, a pergunta é interessante. Eu nem coloquei tudo no plano de governo, porque a gente costuma colocar, os adversários copiam, né? Então tem muita coisa que a gente guardou na cabeça para estar divulgando no momento oportuno como esse. Todas as pastas, independente de quaisquer coisas, de quaisquer compromissos nossos, os meus compromissos pessoais não existem, eu tenho compromisso com a sociedade, então todas as pastas que a gente quer que seja técnico, né? Em relação à ausência de alguns profissionais, o que o município de São José do Vale do Rio Preto puder fazer de contrato ou de concurso, nós vamos fazer. Porque a ideia é entregar um município modelo daqui a 4 anos. Eu tenho um outro projeto, um dos motivos pelo qual eu me aproximei do partido, a regionalização de todos os setores, né? Então, por exemplo, a mesma dificuldade que eu tenho aqui em ter um engenheiro especialista em construção de ponte, Sapucaia tem, Areal tem, Carmo tem, Sumidouro tem. Então a ideia é a gente construir um consórcio de ferramentas de técnicos para que possa desenvolver o município e proteger o município como um todo. Então se a gente conseguir colocar, por exemplo, advogados especialistas dos municípios e fazer, não seria um consórcio, né? Seria uma ajuda mútua, né? Ou se tiver que contratar um grande advogado ou um grande engenheiro especializado nisso, para dar o suporte técnico que as prefeituras precisam, a gente vai fazer dessa forma. Eu tenho conversa com alguns prefeitos já eleitos e com alguns candidatos a prefeito que concorrem à reeleição da região, ou alguns postulantes ao cargo que também devem de quem ganhe. Esse é um projeto que eu tenho, é uma visão que eu tenho que com certeza vai revolucionar a região. O mais importante para São José do Vale do Rio Preto é ele ser inserido de forma regional, porque a gente consegue resolver os problemas tanto da saúde, da educação, de obras, que não dá, por exemplo, a gente construir uma coisa só para São José. Só para finalizar, eu sei que você está aqui em cima do horário aí, você já me sinalizou. Essa pandemia, por exemplo, o que adianta São José fazer um tipo de barreira sanitária e Areal fazer outra? Então tem que haver um diálogo entre os municípios para que tudo seja desenvolvido em prol do povo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial, são 18 horas. Daqui a pouco voltaremos com a São José News, o SJTV, Canal 17 e a Rádio Ativa FM para falar de outros tópicos, dentre eles a Secretaria de Administração, onde o senhor fala da possibilidade de criação de cargos, e eu vou lhe perguntar, e o limite de 54% de gasto com o pessoal, como ficaria? 18 horas. Intervalo comercial. Ativa FM e o sucesso é você.